graça, paz e alegria. Nós temos apenas uma mensagem para falar a respeito do livro de Ruth. Apesar de ser um livro curto, apenas 4 capítulos, quando nós paramos para meditar no agir do Senhor nessa história, nós vemos muitas possibilidades de meditação, de pararmos para pensar a respeito do que o Senhor faz no mover do dia a dia, nas coisas do dia a dia, no andamento da história realmente. É muito denso o que podemos pensar a respeito do livro de Ruth, o quanto podemos meditar a respeito desse livro. Mas nós teremos apenas uma mensagem para falar a respeito dele. Ruth foi uma moabita que viveu no tempo dos juízes. E ela aparece como personagem principal de um livro no Antigo Testamento que leva o seu nome porque ela casou primeiro com Malom, filho de Noemi e Elimeleque, e depois da morte desse, ela segue na companhia da sua sogra, deixa as suas coisas para trás e vai na direção do que a sogra teria para mostrar e apresentar, abre mão das suas coisas para seguir de acordo com o que a sogra teria para apresentar, e ela volta para a terra de Judá. Ela vai para a terra de Judá junto com a sogra volta e ela vai para a terra de Judá. E ela se casa lá com Boaz, que era parente de Elimeleque e um dos remidores, de acordo com a lei judaica, um dos remidores de Noemi. Ele se casa com Ruth para suscitar a lembrança, a memória do filho de Noemi que tinha morrido. Os filhos de Elimeleque não deveriam ter se casado com mulheres moabitas. Deuteronômio 23, versículos 3 e 4 falam a respeito disso. E mesmo diante dessa realidade, mesmo fazendo algo que não era para fazer, o Senhor muda a história de Noemi e de Ruth, que é uma moabita, e ela se torna a mãe do avô do rei Davi. Acredita-se que esse Boaz seja filho de Raabe, exatamente aquela que aparece no livro de Josué, que primeiro entendeu que o Senhor estava entregando tudo nas mãos dos israelitas, ajudou a poupar os espias e depois pediu que fosse poupada ela e a própria casa. Nós encontramos a história dela lá no livro de Josué, no capítulo 2, no capítulo 6, versículos de 22 até o versículo 27. E ela também aparece no Novo Testamento, a Raabe, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 5, porque ela é citada na genealogia de Jesus exatamente por conta dessa sequência da linhagem de Davi. O fato de Mateus não citar de que Raabe está tratando, acreditamos que seja porque era uma Raabe conhecida, e a Raabe conhecida é essa. Existiram outras, sim, claro, mas teria que citar de qual estava falando para citar simplesmente o nome. Era necessário dizer de qual estava falando. Citar apenas o nome, porque ela deve ser aquela que é mais conhecida, aquela que aparece então também no livro de Josué. Então, essa realidade de Boaz ser filho de Raabe, ela é possível, principalmente quando nós entendemos o livro de Juízes não com aquela preocupação cronológica, como eu falei na mensagem a respeito do livro de Juízes, quando nós não temos a preocupação com a sequência cronológica dos eventos. Nós temos a consciência de que os eventos aconteceram, que o Senhor agiu naquela história, mas não nos preocupamos em colocá-los em uma ordem cronológica. As histórias aconteciam em momentos diferentes, talvez ao mesmo tempo, em ordem diferente, mas elas aconteceram e foram contadas para relatar o agir do Senhor em toda aquela história, como o povo se afastou, como o povo buscou e como o Senhor agiu no meio de tudo aquilo. Ainda temos que levar em conta na questão de juízes que muitos juízes já existiam nos dias de Moisés, por exemplo. Então, quando as histórias foram selecionadas para figurar no livro de Juízes, talvez algumas histórias sejam de juízes que atuaram desde os dias de Moisés. Então, quando nós não pensamos em juízes nessa ordem cronológica necessariamente, nós conseguimos sim colocar a história de Ruth no tempo dos juízes, e ela então sendo a mãe do avô do rei Davi, sem uma preocupação de passar muito tempo até que entre Ruth e cheguemos até o rei Davi.
Pensando na data do livro, aquela coisa que sempre eu gosto de falar de autoria e de data, logo o começo do livro diz, no capítulo 1, versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes. Então a história de Ruth se passa no tempo em que os juízes estavam julgando sobre a terra, sobre a terra de Israel. Mas como o texto se preocupa em dizer no tempo dos juízes, no tempo em que eles faziam a sua atuação, é porque alguma coisa tinha mudado, é porque já não era mais tempo de atuação dos juízes, era preciso dizer que a história se passou quando os juízes ainda julgavam. Então entendo que esse livro foi escrito já durante o tempo dos reis. Possivelmente, no começo do tempo dos reis, talvez durante o tempo de Saul, talvez já durante o tempo de Davi, essa coisa toda. O período se passa no tempo, do livro se passa no tempo dos juízes, mas o final do livro se preocupa em mostrar a genealogia de Davi. Isso dá a certeza que o livro foi escrito contando a história do passado em um momento futuro, em algum momento em que já se sabia quem era Davi, Davi já estaria estabelecido, Davi já seria reconhecido, e então havia uma preocupação em mostrar a sua linhagem, em mostrar que ele tinha ligação com os patriarcas, ligação como foi o mover de Deus para que houvesse uma família que gerasse o grande rei Davi, como é que Deus agiu no meio de tudo isso. Havia uma preocupação já no livro de Ruth de mostrar quem era Davi, qual era a sua linhagem, qual era a sua genealogia. Então esse texto foi escrito quando Davi já tinha a sua importância, a sua preeminência no meio do povo de Israel. A tradição rabínica atribui a Samuel a autoria do livro de Ruth. O pensamento crítico sugere uma data mais tarde, bem mais tarde de Samuel, bem depois de Samuel, algo depois do exílio até possivelmente, cerca do ano 500 a.C., a tradição de estudos bíblicos acredita que existe a possibilidade desse livro ter sido escrito até mesmo depois do tempo do exílio. Eu, particularmente, tenho simpatia com essa ideia de que Samuel escreveu, se não tudo, talvez tenha feito alguns relatos e alguém escreveu um pouco depois. Talvez até mais provável que alguém tenha escrito depois de Samuel, realmente. Talvez ele nem tenha começado muito essa história. Talvez essa história tivesse, em algum ponto, e alguém organizou melhor para que se fizesse a escrituração desse livro. Não sei exatamente o que aconteceu, é mais provável que até mesmo uma pessoa depois de Samuel, mas já durante o tempo do reinado de Davi, e não tão tarde como se sugere algumas vezes depois do exílio. Eu acredito que esse texto ficou pronto já nos dias de Davi para dar importância, para mostrar quem era Davi, para mostrar como que Deus agiu para que ele fosse, tivesse uma linhagem, tivesse uma genealogia, tivesse antepassados, e mostra Deus agindo em toda essa história. A ideia, então, do livro era, sim, mostrar essa genealogia de Davi, que é parte da conclusão desse livro. E aí mostra essa conexão com os patriarcas, mostra a conexão com tantas outras pessoas da história de Israel, e mostra também que Deus agiu como agiu quando foi com Abraão, que teve que deixar tudo para trás e ir para outro lugar. Elimeleque e Noemi com seus filhos saem e vão para outro lugar. Mostra como Deus agiu com Jacó, que foi e que depois voltou. Mostra como Deus agiu como José, que foi vendido como escravo, dado como morto, e então se torna aquele que cuida. Mostra histórias como a de Moisés também, que foi tirado do rio, e no momento em que todas as crianças hebreias deviam ser mortas nesse rio, e na verdade ele vai ser criado como filho da filha de Faraó e depois se torna o libertador. O livro de Ruth mostra uma história muito parecida com todas essas outras. Mostra que diante da dificuldade, diante do impossível, diante do imponderável, Deus agiu para que algo mudasse o rumo da história. Houve uma intervenção do Senhor para que a história fosse diferente. Ela parecia se desenrolar de um jeito, mas ela aconteceu de outro. O Senhor moveu a história para um outro caminho. É importante, então, pararmos para pensar nessa coisa toda do livro de Ruth, mostrar essa questão de deixar e voltar, de confiar no agir do Senhor, porque nós vemos a Ruth
não tendo mais uma esperança de ter um novo marido com Noemi, ela poderia ter ficado na própria terra, ela poderia ter ficado para trás. E lá talvez ela tivesse uma outra oportunidade, uma outra chance. Ela deixa isso, ela abre mão do que ela era, ela abre mão do que ela acreditava, ela abre mão do que ela tinha para ir na direção do que a sogra talvez não pudesse dar. Ela confiou que algo seria melhor naquele caminho, que algo seria melhor daquela forma. Ela deve ter sido tocada para seguir desse jeito. A outra não seguiu, a outra nora não seguiu no mesmo caminho. Ruth seguiu nesse caminho. Ela acreditou que o Senhor tinha algo para fazer naquela história, senão ela não teria ido naquele caminho. Ela acreditou que podia abrir mão das coisas que ela tinha ou do que ela acreditava para seguir uma coisa totalmente nova. Na terra dela, ela teria a chance, tanto por conhecidos como por seguir os costumes mais comuns da sua terra. Em outra terra, ela teria que fazer tudo diferente. Ela abriria mão de tudo para poder ter alguma coisa e mostrar e ter algum sustento, ter alguma coisa, o que mostra o agir do Senhor. No meio das adversidades, no meio das dificuldades, o Senhor proveu todas as coisas. E proveu porque essa seria a linhagem do grande rei Davi. Mostra a provisão do Senhor no meio das dificuldades. Eu fico imaginando como seria essa história se a família tivesse medo de deixar a terra no primeiro momento, não fosse para outro lugar, se desanimassem antes mesmo de ir. Ou quando tudo aconteceu e eles foram, mas todos os homens morrem e Noemi poderia sentir-se tão desanimada que não queria nem mesmo voltar para casa para buscar uma outra esperança, uma outra expectativa, mesmo tendo notícias de que as coisas tinham melhorado. Talvez ela pudesse não querer voltar, ela volta um pouco amarga, ela volta um pouco chateada com tudo que tinha acontecido. Ela poderia então nem ter voltado, e aí Ruth não teria voltado com ela. Ruth também poderia não ter voltado, ela poderia ter seguido junto com a outra que não voltou. Ela poderia ter ficado em casa, ter ficado com a sua família, mas ela optou por voltar, ela optou por ir, ou melhor, ela optou por ir com Noemi, porque Noemi estava voltando. E aí, no meio de tudo isso, num primeiro momento, ela tem que se submeter às coisas que Noemi sugere e encaminha, e ela faz da forma correta. Ela abriu mão realmente do que ela tinha antes, do que ela acreditava antes, para seguir o que Noemi tinha para apresentar para ela. Ela se coloca realmente à disposição para fazer as coisas de acordo com o que Noemi sugere, já que Noemi, então, conhecia as coisas da nova terra para Ruth. E aí, num primeiro momento, o primeiro remidor acaba dizendo, não, eu não vou cuidar disso tudo. E aí, então, como é que nós vemos o agir do Senhor no meio de tudo isso? Todas as dificuldades que foram se apresentando, as respostas foram sendo dadas para um fim proveitoso. Elas aconteceram, as coisas foram acontecendo até chegar naquilo que o Senhor tinha como encaminhamento para a história. Porque se tudo isso não acontecesse, se eles não tivessem voltado, se ela não tivesse voltado, se eles não tivessem ido primeiro, Ruth não entraria na história. Se eles não tivessem voltado e Ruth não tivesse voltado, se Noemi não tivesse voltado e Ruth não quisesse vir com ela, não entraria Ruth nessa história. E nem Boaz, então, apareceria também nessa história. O Senhor providenciou no meio de todas essas adversidades e todas as dificuldades que se apresentaram, algo que permitiu que o pai do avô do rei Davi, sim, porque o avô do grande rei Davi, filho então de Noemi, de Ruth e Boaz, pudesse nascer. O avô do grande rei Davi nasce de uma situação desse tipo, dessa história toda que aconteceu. Por quê? Porque todos seguiram fazendo aquilo que deveriam fazer e o Senhor foi agindo no meio dessa história. Essa história me deixa um belo exemplo e me faz pensar, entre tantas coisas que posso pensar a respeito do livro de Ruth, há uma em especial que eu gostaria de dizer antes de terminar a mensagem. Não desanime diante das dificuldades, elas podem se apresentar durante a caminhada. Você não precisa dizer que elas não existem, não precisa negar a dificuldade. Algumas pessoas acham que negar a dificuldade mostra a fé. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo
de outra forma. Eu não preciso negar que a dificuldade existe, eu posso falar que ela existe, eu posso dizer que está incomodando, eu posso dizer que está difícil, mas eu ainda assim creio que o meu Redentor vive, eu acredito que o Senhor vai agir, porque Ele já agiu no passado em outras tantas histórias, Ele já agiu na minha vida. Então, por mais que a dificuldade seja grande, Deus é muito maior do que qualquer dificuldade. Eu não vou ficar preocupado com a dificuldade, não vou seguir fazendo apenas por fazer as coisas, eu vou seguir fazendo a vontade do Senhor, vou seguir realizando a vontade do Senhor, perseverar naquilo que o Senhor tem para agir, para fazer diante das coisas que acontecem na vida. E aí, crendo no cuidado do Senhor durante o tempo da dificuldade, e esperar também pela solução do Senhor, quer para os dias que vivemos, quer para a eternidade, eu sei que eu posso confiar na solução da parte do Senhor. As dificuldades, elas se apresentam para todas as pessoas. Todos nós, em algum momento, podemos enfrentar dificuldades. Nós devemos olhar para elas e dizer, tá bom, é difícil, tá doendo, tá complicado, mas eu creio no Senhor, eu creio que Ele vai agir, eu creio que o Senhor está comigo no meio da dificuldade e vai chegar um momento em que eu vou desfrutar, quer enquanto esteja aqui, quer na eternidade, da certeza de que o Senhor cuida de mim e tem uma direção nova nessa minha vida, nessa minha situação. Persista, persevere diante da dificuldade. Não apenas por seguir fazendo, mas porque você confia em Deus. Faça a vontade de Deus, busque a vontade dele. E ele vai te dar forças durante a dificuldade. E logo vai chegar o momento que você vai desfrutar o melhor de Deus. Tenha perseverança. Não desista, porque Deus tem sim o melhor para você. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.